Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Reflexão de Valor. Meu nome é Jardel Gambetta e no vídeo de hoje vamos continuar a série e finalizar com o último vídeo da série do livro Mais Esperto que o Diabo. Essa interpretação que a gente está fazendo aí um pouco diferente. E vamos descobrir então aí o que Napoleão Hill concluiu dessa conversa inusitada. Fica até o final desse vídeo para conferir. Nos últimos vídeos, então, a gente conferiu aí a trajetória, de Napoleão Hill, que desde o início, após ter passado por certos desafios em sua vida, antes de lançar os seus livros, ele teve que quase que chegar ao fundo do poço para então conseguir se reerguer e realmente aí desvendar o que tinha em comum todos os homens de sucesso, assim como ele, que acabou atingindo, vendendo aí milhares e milhões de exemplares, de suas obras, com esse estudo aí das mentes mais brilhantes de sua época. E então, para dar uma recapitulada, esse livro, a gente viu aí na conversa de Napoleão Hill com o diabo, de que uma das formas que o diabo mais aliena as pessoas, e alienar aqui nesse livro tem um significado um pouco diferente, que alienação ele quer passar em que quando as pessoas ficam à mercê de suas mentes, ou até mesmo ficam à espera do que o destino a proporciona, e acabam não tendo pensamentos, ou obtendo, ou de fato colocando o pensamento direcionado no seu objetivo. E elas ficam emaranhadas de pensamento, uma hora querem uma coisa, outra hora querem outra, e acabam não conseguindo nada, e então assim ficam alienadas ao diabo, pois assim elas acabam ficando à deriva e com muito mais facilidade, de ter pensamentos negativos que acabam indo contra os seus objetivos e causa tanto mal aí em todas as áreas de sua vida. E então uma das artimanhas do diabo, e voltando aqui até para quem não acompanhou os outros vídeos, o diabo aqui a gente pode estar definindo como queira, Na minha interpretação, o diabo ali nada mais é do que a mente, de Napoleão Hill, a sua mentalidade antiga, ou melhor, a sua identificação com seus pensamentos. E quando Napoleão Hill descobriu ali essa separação que possuímos, que a gente acaba tendo uma consciência, a nossa essência divina, que todos nós temos, mas poucos reconhecem e acabam utilizando dela, que é ali onde está a sabedoria infinita, é ali onde está todo o poder, a potencialidade do ser humano está construindo grandes coisas e está descobrindo coisas novas. Assim como o próprio Thomas Edison, criador da lâmpada, que Napoleão Hill pôde entrevistar pessoalmente, também utilizava dessa inteligência divina, essa essência que transcendia os pensamentos, a sua mentalidade. E então, na minha concepção, o diabo é essa mentalidade, mas queira interpretar como quiser, e de qualquer forma o livro passa a mensagem, mesmo que queira pensar que Napoleão Hill de fato falou com o diabo, que informa, que tem uma forma de gente, algo do tipo. Mas a verdade é que o diabo ele utiliza do medo, e Napoleão Hill passou isso muito bem, de que as pessoas elas acabam sendo alienadas pelo medo, isso desde a juventude, e isso com a colaboração dos mestres religiosos, das pessoas que acabam tendo contato conosco mais na juventude, para explicar o que é a vida, explicar a religião, explicar até mesmo as escolas, a forma que é passado o conhecimento. O diabo revela a Napoleão Hill de que é uma forma ultrapassada e que acaba colaborando mais com o diabo do que com sua oposição, que, como ele fala, a gente conhece por Deus, mas deu para ver muito bem claro ali de que Napoleão Hill quis passar, de que a forma que está sendo utilizada para passar o conhecimento para as pessoas, ela é uma forma muito supérflua, A gente acaba ficando à mercê de crenças, de fato acreditar, e quando a gente acredita, o acreditar é da mente, não é da experiência. E Napoleão Hill ele cita muito isso nesse livro, assim como em outros que ele escreveu, que precisamos usar mais da fé, A fé é essa certeza, essa certeza interna que a gente tem de que vai conseguir algo na vida, de que vai acontecer, confiar nessa inteligência divina, que nem tudo depende, e na minha concepção já é bem pouco depende da gente, Depende da gente ter a fé, mas acreditar de que está tudo interligado, Que a gente fazendo o bem, a gente correndo atrás de objetivo e tendo um propósito definido,
isso vai retornar para nós retorna para a gente em forma de sucesso, de sentimentos bons, de realização. Então, uma das principais formas que o diabo trava a gente e acaba, né, nos limitando e levando aí, então, como diz Napoleão Hill, a pobreza e não deixar a gente ter uma vida digna ou uma vida mais abundante, né, de riqueza e entre outros, né, riqueza espiritual, sentimentos melhores, relacionamentos melhores, é o medo, porque o medo ele acaba obrigando a gente a ter sentimentos ruins, que esses sentimentos acabam gerando mais pensamentos ruins e nisso atitudes, né, de acordo. E toda forma de violência, toda forma de indignação, de maus tratos, qualquer mal que a gente pode fazer pra gente ou pros outros, ela é consequência do medo. E até como a gente está fazendo uma análise um pouco mais aprofundada, né, espiritual desse livro, a gente sabe que todo medo, ele nasce dessa separação ou dessa falsa percepção de eu, né? A gente acaba acreditando que a gente é essa personalidade, é esse perfil, essas características que a gente criou e que acabam, a gente pode estar sendo sempre alterado, né? Mas existe dentro da gente uma essência divina que está aí na não identificação com nossos pensamentos. Quando a gente entende que a gente tem uma consciência, né, acima da nossa mentalidade, da nossa percepção de vida, do nosso julgamento, a gente acaba compreendendo e eliminando todo esse medo, toda essa separação. O que causa esse medo é a separação da nossa essência divina e que então acaba a gente tendo julgamento de tudo na nossa vida, a gente acaba acreditando que os outros estão sempre contra a gente, ou dá um sentimento de indignação, de desprezo, de não merecimento, e isso ali é que causa todo o medo. Napoleão Hill colocou essa, né, como um dos principais, vamos dizer assim, truques do diabo para estar dominando as mentes, mas é uma forma de estar até clareando a mente, né, ou até das mentalidades que querem estar melhorando a sua forma de trabalho, tá evoluindo a sua vida pessoal, assim como em todas as áreas, né? Entender que o medo é que faz essa alienação. E o diabo ali explica que é o medo mesmo que colocam sobre ele, de achar que ele vai estar pegando, né, em outra vida, vai estar esperando, né, para julgar a pessoa. Mas a gente sabe que isso é tudo uma coisa da crença, né? E que a gente não experimenta, a gente apenas acredita, e o fato de acreditar nisso daí já causa um grande mal internamente, né? Só na nossa mentalidade, mais do que na realidade. E continuando mais pra frente, a gente viu que o diabo também utiliza do ritmo hipnótico, né? Que nada mais é do que nossos hábitos. E a gente acaba às vezes adquirindo muitos hábitos ruins desde a juventude, desde quando é criança. E depois de um certo tempo de praticar esses maus hábitos, esses hábitos ruins, é difícil de desfazer ou de parar de fazer, porque a gente entra nesse ritmo hipnótico, que nada mais é no automático, né? A gente acaba tendo a percepção, e para mim isso já, como a gente está aprofundando mais, esse é o pior de todos. Não é nem a mentalidade que a gente tem voltada para o trabalho, ou a mentalidade que a gente tem voltada às vezes de como se deve se relacionar com a família, ou em outras áreas da nossa vida. Mas é principalmente essa noção de realidade, essa percepção da vida da gente que a gente acaba tendo errada. Por exemplo, quando a gente cresce, a gente acaba vendo que, acreditando, né, uma falsa ideia de que a felicidade está em pequenos momentos, e que para isso a gente de repente tem que estar bebendo uma bebida alcoólica, a gente não sabe ir para uma festa sem poder vamos dizer assim, perder um pouco da consciência. Até para, já que falei nesse assunto, quando a gente bebe, e muitos aí até que usam outros tipos de drogas, ou qualquer outro, algo que a gente tome que a gente perca um pouco da consciência, a nossa consciência vai abaixo dos pensamentos, né? E também causa uma sensação de relaxamento. Assim como quando a gente atingir a nossa essência, e a gente tem quando a gente atingir ou ter essa consciência, né, de que não são os nossos pensamentos, a gente vai ter a mesma tranquilidade, a mesma paz de espírito, e nem todos ou bem poucos problemas aí a gente vai absorver, ou quase nenhum, né? A gente vai simplesmente tratar como um fato, fazer o que pode ser feito, mas não vai afetar no nosso emocional, né? No nosso psicológico, assim, vamos dizer. E por quê? Porque essa consciência está acima do pensamento. E quando a gente se identifica com os pensamentos é que a gente cria todos esses problemas aí. E muita gente acaba criando até doenças, né? Psiquiátricas aí, doenças aí
relacionado ao emocional de fato. E por que utilizar drogas, bebidas? Até nesse livro Napoleão fala, né, que o diabo cita até o cigarro como um meio de alienar a ele. Mas por quê? Porque as pessoas elas não conseguem ter a percepção ou não entendem real a percepção da vida. Não, às vezes não procuram entender. Até algo que eu vejo tá no autoconhecimento, no verdadeiro autoconhecimento, né? De saber quem a gente é e reconhecer, não apenas ficar por crenças, acreditar aí no que, vamos dizer assim, religiões falam. Não está errado, não estou criticando, é uma forma de a gente aumentar a fé, de a gente ter um direcionamento na vida, e não é nem culpa de muitas pessoas que passam isso, porque é poucas pessoas que têm essa percepção ainda de dividir, né, nossa mentalidade, os pensamentos, e de reconhecer que tem essa consciência acima dos pensamentos, que é a essência divina. Mas é por meio dessa essência aí que a gente elimina todos os problemas da nossa mente, desde mentalidades, desde acreditar, ter mais confiança. Tudo isso daí a gente só vai mudar quando a gente tiver realmente esse estado de espírito da essência, né, da consciência que está acima do pensamento. Do contrário, a gente vai estar sempre buscando meios para fugir, ou pela bebida, achar que vai aliviar e de fato alivia, porque a consciência vai estar abaixo do pensamento, né? Não vai ter aquela rapidez, a inteligência do pensamento, mas vai estar livre dos pensamentos de momento. E é onde causa esse relaxamento, assim como todas as drogas, assim como o cigarro, assim como a bebida alcoólica. E muitos acabam até um certo momento da vida virando alcoólatra, porque não consegue mais viver sem aquilo ali, né? Sem aquele conforto da bebida e sem aquele, vamos dizer assim, sem estar identificado com os pensamentos, né? Acaba ficando com a consciência abaixo dos pensamentos. Mas a gente sabe que isso aí a causa vamos dizer assim, não tem futuro, né? É algo que só vai nos prejudicar a nossa saúde e não é um meio alternativo. O que a gente pode buscar mesmo é o autoconhecimento. E um livro como esse daqui, do Mais Esperto que o Diabo, ajuda muito, né, a gente ter essa percepção. É o que Napoleão Hill sempre quis mostrar. Acredito que foi um propósito dele, tá mostrando esse controle que a gente pode ter dos nossos pensamentos, né? Então, para finalizar, como esse último vídeo aí, a gente continuou, né, do capítulo 9 em diante. E algo que eu achei bem interessante aqui, que Napoleão Hill continua a entrevista com o Diabo, né, dizendo para ele entregar tudo que ele usa de estratégia aí para estar dominando as mentes das pessoas. E algo que ele cita aqui logo no capítulo 9, é bem interessante, que ele fala que nem todos os homens estão prontos para acordar, e que na verdade a maioria deles ainda permanecem nesse estado de auto-hipnose, né, que é o ritmo hipnótico que ele falou anteriormente. Ou seja, trazendo para nossa reflexão, a gente sabe que tem esse despertar da consciência, que é quando a gente consegue perceber, né, que tudo que a gente pensa, todo o nosso julgamento da nossa vida, todas as nossas gostos e isso é tudo criado com o tempo e com as nossas experiências, com o conhecimento que a gente teve. A pessoa que às vezes que nasce em outra cidade acaba conhecendo outras coisas, tem outros gostos e tem outro julgamento. E uma mesma situação para uma pessoa, para outra, uma pessoa tem como ruim, né, uma situação, um cenário como ruim, outra pessoa que tem outras experiências, outros conhecimentos, tem aquele cenário como ótimo para ela. A vida dela, aquilo ali seria o sonho. Aí a gente consegue confirmar de que a nossa vida é mais do que apenas a nossa percepção, na verdade. É o que a gente acaba colocando dentro da nossa mente e aquilo ali vai formando a percepção de vida. Mas tem algo em nós que é unânime para todos, que é essa essência divina, que é a percepção do momento. Tem vários portais aí para a gente atingir essa consciência, né? Desde de não ter essa percepção de tempo na nossa mente, de futuro e passado, porque a gente pode parar e perceber e analisar nossos pensamentos. Eles sempre estão querendo estar em outro lugar, seja no futuro, em outro momento, ou estão relembrando de coisas passadas e acabam criando essas doenças aí, né? Como depressão, como ansiedade, que já querer estar no futuro, né? Em algum evento ou mais à frente. E a gente sabe que isso é tudo nasce da identificação com a mente. Se não tiver identificado com os pensamentos, saber que existe a consciência, mas para esse despertar, como ele fala ali, que muitos não acordaram ainda, e é isso daí, muitos não despertaram. Cada um precisa buscar o seu autoconhecimento. Eu não tenho aqui como passar, né, mais informação, ou até mesmo lendo um livro desse a gente até consegue ter mais, agregar uma informação muito útil, né, um conhecimento útil. Mas a verdade é que conhecimento ele não é libertador.
Tem um velho ditado que diz que conhecimento é poder, mas o próprio Napoleão Hill fala que conhecimento é poder em potencial, mas não necessariamente é poder. Que fosse assim, todos os professores que acabam tendo conhecimento, tem professores aí de faculdade, de universidade, né? E a gente vê que eles também têm uma vida bem mediana, com problemas também, muitas vezes problemas até emocionais e psicológicos. Não é o caminho. A gente vê que apenas o conhecimento não é bom conhecimento específico para a gente utilizar, mas muita gente tem o conhecimento, mas não pode controlar os pensamentos. Acaba achando que controla os pensamentos, mas são os pensamentos, a sua mentalidade, os seus vícios, os seus hábitos que acabam lhe controlando, né? Porque quando a gente está identificado com nossos pensamentos, a gente acaba julgando a vida de uma forma muito errada. A gente acaba só criticando, acaba tendo muitos pensamentos errados, acabam achando que está todo mundo contra a gente. E ali a gente cria um mundo totalmente ali, né? Que muitas vezes com violência, muitas vezes com incompreensão. E cria todos os problemas aí, desde familiares, desde problemas aí de relacionamento aí com todos, né? Até aprofundando um pouco nesse livro, tem várias compreensões, né? Eu já li esse livro, como eu falei, do Mais Esperto que o Diabo, anteriormente, e a percepção que eu tive antes foi mais voltado para a parte da mentalidade mesmo. E quando a gente não tem, às vezes, um despertar ou um conhecimento um pouco em área espiritual, a gente acaba não percebendo muito das dicas ali, ou da linguagem que Napoleão Hill fala, né? Ele fala que quando a gente não está identificado, na verdade, ele fala na voz do diabo, né? Na pergunta que ele faz ao diabo, que na verdade é para a própria mente dele, né? É um discurso que ele mesmo criou. Então ele fala de que o meio de a gente não estar identificado e não estar alienado, não ficar nesse ritmo hipnótico ali que acaba só prejudicando, só trazendo mais problemas para a gente, é por meio do propósito definido. Isso ele enfatiza ali no capítulo 11, de que quando a gente tem um propósito definido, a gente está pensando naquele propósito, acaba focando o pensamento, né? E por vezes a gente não precisa nem atingir esse grau de consciência, e mesmo ali por meio da mentalidade que a gente tem, mas se estiver tão focado a ponto de largar outras coisas aí supérfluas e focar só nesse propósito, o êxito é garantido, e acaba que é uma forma de estar não sendo alienado ao diabo, né? Ou seja, não está alienando esses pensamentos ruins, não está alienado aí, e está, na verdade, disposto aí a conseguir o sucesso, né? O objetivo a qualquer custo. Numa segunda análise, a gente sabe até que, como hoje já houve outros estudos aí, tem outros livros que colaboram com nessa área de conhecimento da mentalidade, que está muito ligada aí à espiritualidade, né? A fé, como Napoleão Hill cita. A gente sabe que hoje existem dois propósitos, que é o propósito primário, que a gente conhece como propósito interior, e esse propósito interior, o que é? É a gente conhecer quem somos em essência, né? No caso, Napoleão Hill cita ali até no início do livro que ele conheceu esse outro eu. Ele chama de outro eu, mas a gente sabe que, tendo outros livros que falam sobre o assunto, que nada mais foi do que essa essência divina que a gente possui, que acaba gerando uma fé num sentido totalmente diferente do que a gente está acostumado por fé. A grande maioria das pessoas acreditam que tem fé em Deus, por exemplo, fé em uma situação, mas muitas vezes elas acreditam só, elas acabam criando uma ideia em sua mente daquilo, porque de fato eles não sabem o que é aquilo ainda. Muita gente, por exemplo, acredita que Deus está lá é um senhor velhinho que está controlando toda a terra e que está lá no céu, que acredita que o céu é um lugar, outro espaço, mas isso tudo são crenças, e as pessoas que não buscam o autoconhecimento acabam não conhecendo realmente que tem todo um outro, vamos dizer assim, campo de atuação, toda uma outra percepção de vida, né? Além dessas crenças. E é o que Napoleão Hill cita ali, né? Quando todos os homens de sucesso, talvez não todos, mas a grande maioria de homens de sucesso tinham isso em comum, esse acesso à inteligência infinita, que está na nossa essência. Napoleão Hill chamou de outro eu, mas esse propósito primário, então, e propósito interior, que eu chamo, é o propósito de a gente utilizar por meio do autoconhecimento aí e buscar, sim, entender quem somos em essência, quem somos em verdade, não essa personalidade, não essa história, né, que a gente acaba criando na nossa mente de quem nós somos e que acaba, como eu falei, julgando todo o cenário ao redor, se fazendo de vítima muitas vezes, criando sentimento de indignação, de não merecimento. Está no capítulo 12, então, na sua entrevista ali, Napoleão Hill consegue retirar do diabo aí
Mais um truque que, na verdade, ele consegue a revelação do diabo, né? De como a pessoa sai desse ritmo hipnótico, né? De como a pessoa não fica alienada a ele. E ele disse que um dos caminhos é pela adversidade. Que quando a gente encontra, de fato, uma adversidade muito grande, a gente acaba perdendo esse orgulho, né? Esse ego que a gente muitas vezes possui. Porque é naquela situação lá no fundo do poço que a gente sabe que não tem mais a quem recorrer, não tem mais o ego a guardar, não tem mais o orgulho, né? Porque de fato está no fundo do poço, precisa de ajuda. E é ali que a gente reconhece que muito do orgulho, muito dessas, vamos dizer assim, sentimentos e criado pela nossa mente, que o ego na verdade a gente cria com a nossa personalidade. Não que a pessoa, eu vou deixar de ser o Jardel ou vai perder a identidade. Não, essa identidade a gente vai manter ainda, mas é apenas o que muda é a percepção, né, da realidade. Quando a gente entende que é tudo um só, a gente não está separado dos outros, com essa, né, essa concepção, essa compreensão da essência, vem essa interpretação melhor da realidade, de como é a vida e como flui a vida, né? Então, ali Napoleão Hill fala que a adversidade é um caminho para estar quebrando esse ego, estar quebrando esse orgulho e então estar atingindo essa consciência divina, ou melhor, como ele fala ali, essa sabedoria infinita, né? E trazendo aqui para nossa reflexão, um dos caminhos aí para a gente despertar para essa nova consciência é realmente esse: tá perdendo o orgulho, tá perdendo o ego, a gente saber que o ego é coisa da mente, é tudo criado por nós. Essa coisa de um querer ser melhor do que o outro, porque quando a gente tem essa percepção da essência, essa consciência, de forma alguma vamos deixar de querer ser o melhor ou de querer evoluir, de querer mais riqueza. Napoleão Hill provou que muitas das pessoas que ele entrevistou, era isso que eles tinham em comum, essa inteligência infinita, essa inteligência divina. Hoje a gente está falando, a gente cita e acaba trazendo para outras palavras, né? Como essa essência divina. Mas Napoleão Hill sempre falou que foi algo espiritual que aconteceu com ele, algo divino. Ele cita isso nos livros dele. E é isso que acontecia com os outros também. Era deixar, eles simplesmente não desistiam, usavam pela persistência, mas também tinham um propósito definido. E como agora eu estou trazendo, né, o propósito interior primeiro, que é vamos dizer assim, a base que vai criar toda a interpretação melhor da vida, vai criar um espírito, na verdade um estado de espírito que acaba fluindo muito mais, né? O segundo propósito, que é o secundário ali, que é o propósito do trabalho, o ganha-pão, né? Que vai nos trazer riqueza. E é uma base então que cria toda a interpretação para que as adversidades, para que os fracassos e o julgamento das pessoas não nos interfira. A gente acaba tendo a consciência de que muitos julgamentos dos outros, ou o que os outros pensam, não vai fazer mais muito sentido. Não que a gente não deve utilizar como base, né, para saber se estamos fazendo a coisa certa ou não. A gente vai utilizar, mas não vai se abalar ou acabar criando aquela rivalidade, ou já querendo dar aquela resposta, né? Assim como Jesus falou numa parábola que quando levar um tapa, deu a outra face. Não é que se a gente estiver apanhando, a gente vai simplesmente deixar o outro bater. Muita gente acaba interpretando totalmente errado essas parábolas da Bíblia e até mesmo não consegue compreender um livro como esse por essa interpretação equivocada, né? Porque quando Jesus fala da outra face, é não resistir. Se a pessoa vai te julgar, é fato, hoje tem todo tipo de lei, então mesmo que seja, né, a pessoa foi xingada também, claro, pode se defender, utilizar da lei, mas quando a gente percebe que a pessoa que faz isso, ela está na inconsciência e ela tem um sofrimento muito maior do que o sofrimento que ela causa aos outros, né? Como diz o velho ditado, um coração que não sofre não causa sofrimento. E a gente às vezes sofre e acaba causando sofrimento para nós mesmos e para os outros devido à inconsciência, devido a não ter essa percepção da consciência acima da gente. E é onde causa essa separação. Essa separação também traz uma percepção errada, porque a gente acredita que controla nossos pensamentos. Mas a verdade é que se a gente controlasse, muitas pessoas não escolheriam. Se a gente pudesse escolher, né? Você escolhe seus pensamentos, os pensamentos é que criam a realidade. Então, se você escolhe seus pensamentos, por que você cria uma realidade que não quer muitas vezes? E fica reclamando dessa realidade? Então não faz sentido, né? A maioria das pessoas acreditam que tem opção de escolha, que escolhem, mas na verdade elas escolhem com seus moldes mentais do passado.
E como é que eu vou escolher uma nova realidade para mim com meus moldes do passado, se o que eu tinha no passado, já a percepção de vida que eu tinha no passado, criou os pensamentos e criou a realidade que eu tenho hoje. Eu não consigo criar uma nova realidade com a mesma percepção. É algo bem profundo, eu tenho que mudar o meu estado de espírito. E a única forma talvez que exista é de desassociar, né? Não estar identificado com os pensamentos. Porque os pensamentos a gente pode até estar criando uma nova historinha para nossa cabeça, criando uma nova mentalidade, como muitos coaches aí falam, né? Mas é algo temporário, é algo que a gente não vai se sentir realizado. Muitas vezes aí acaba ganhando muito dinheiro, a pessoa fica bilionária e não é feliz e acaba tendo problema também psicológico. Então a gente prova aí que não é esse o caminho. A riqueza é bom, o conforto é essencial, mas quando a gente não tem uma base forte de compreensão da vida, isso aí só faz sentido por um curto momento, né? E não é isso que a gente quer. Então, pessoal, para fazer uma conclusão do livro aí e tirar os melhores insights aí, ensinamentos, percebemos então no livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, que sua conversa com o diabo foi nada mais nada menos que a conversa com sua mente, com seu eu interior. Assim que ele passou por uma adversidade muito grande, e a gente aí já tem o primeiro insight, que são nas adversidades que a gente pode, de fato, aprofundar nosso conhecimento no nosso eu verdadeiro e buscar aí estar nos conhecendo, né, para além dessa mentalidade limitada que existe. Então, por meio da adversidade, Napoleon Hill aprofundou no seu conhecimento, aceitou o seu sentimento de momento e de fato se autoconheceu ali para ter contato com essa inteligência infinita, essa sabedoria infinita que está na nossa essência, né? E nessa conversa então com o diabo, que foi essa parábola que ele criou para estar explicando aí como é que a gente próprio se auto-sabota, né? Ou melhor, pessoas muitas vezes próximas da gente que acabam já nos orientando de forma errada. Como ele fala, na escola a gente aprende de tudo, só não aprende como se realizar na vida, ou melhor, como ter sucesso na vida, né? E ter essa compreensão aí mais aprofundada, de fato, a escola, até mesmo nem as religiões acabam nos passando no início, né? E de certa forma ou de outra acabam nos prejudicando, como ele falou ali nessa conversa com o diabo, que o diabo utiliza do medo, né? E para estar usando a lei da alienação ali e tá nos mantendo aí num ritmo hipnótico por toda a nossa vida. E quem não para assim no momento, né, geralmente na fase juvenil e de criança a gente não vai perceber isso, mas quem não para na fase adulta para se autoconhecer e perceber mesmo, tirar suas próprias conclusões, não ficar vivendo só de crenças, a gente percebe aí que pode passar uma vida toda alienado com o quê? Não precisa pensar que é alienado com o diabo, porque aqui ele se colocou o diabo como tudo que é ruim na nossa vida é culpa do diabo, que o diabo utiliza o meio dele para estar colocando esses pensamentos ruins. Mas o que seria, de forma resumida? É estar alienado com nossos pensamentos. Muita gente tem um pensamento, cria uma mentalidade desde jovem e não muda. E passa a vida toda reclamando, acreditando que a culpa é das outras pessoas, que é porque ele não teve chance na vida, é porque o outro já nasceu com mais oportunidade. Sempre arruma um motivo, né? Sempre arruma uma desculpa, mas nunca uma solução. E qual que é a solução melhor aí que a gente está percebendo, que Napoleon Hill passa pra gente nesse livro? É estar mudando, não tá identificando com essa mentalidade. É difícil, né, a gente tentar às vezes passar ou querer com uma pessoa que não tem a percepção que a gente tem de vida, perceber que muito do mal que ela percebe é o mal que ela faz para ela mesma, né? E é isso, a gente só percebe nos outros o que a gente tem no nosso interior. A nossa percepção de vida está muito mais ligada com o nosso interior do que com o exterior. Como eu falei antes, muita gente tem a mesma qualidade de vida e para uma é o sucesso, é a realização, é o ápice, né? Felicidade, e para outras não faz diferença e acaba trazendo aí muita tristeza. Então não dá para entender, cada mentalidade, cada cabeça é uma sentença, como se diz, né? E como é que a gente não fica alienado a isso? Como é que a gente fica à mercê disso? Estar se autoconhecendo para saber quem a gente é em verdade e não estar sendo e sempre identificado com nossos pensamentos. E como eu disse ali, nossos pensamentos, eles nesse livro também Napoleon Hill fala de que se tudo que a gente quisesse, tudo que a gente pensasse de fato acontecesse instantaneamente na nossa vida, o ser humano seria autodestrutível, porque a nossa mente é ilimitada para pensar coisa ruim, né? Ela
Muitas vezes quando é para pensar algo bom, algo que faria a gente elevar, subir de nível, evoluirmos, o pensamento ele é limitado, porque ele só acaba projetando o que já conhece, né? O que está na base de conhecimento dele. Então acaba não acreditando, não utilizando da fé para atingir níveis altíssimos. Então a gente precisa desapegar desse conhecimento, desapegar dessa mentalidade aí e não criar mais historinha, mais mindsets, mais mentalidades. Tem que de fato conhecer nosso eu verdadeiro, nosso estado de espírito aí abundante que a gente todos temos, só que a maioria das pessoas não reconhece e acabam ficando nessa bolha de sua mentalidade, né? Acreditando que é tudo culpa do mundo, que estão separados do mundo. E a gente sabe que, como Napoleão Hill fala aí, a gente faz parte de um todo. E quando a gente percebe isso, a gente acaba utilizando aí da inteligência universal, né? Consegue utilizar dessa fé, dessa sabedoria infinita para estar conseguindo grandes feitos. Eu queria agradecer então quem acompanhou aí até o final. E pode deixar o comentário aí do que achou dessa análise do livro. Um livro até um pouco profundo e complicado. Muitas vezes pode ser que eu parecia, né, um pouco incompreensível, porque é uma linguagem um pouco espiritual, ela é um pouco mais complicada. Mas eu gostaria de agradecer então quem acompanhou todas as séries aí. E se gostou, deixa o like, se não gostou pode deixar o dislike. E tamo aí, até um próximo vídeo, um abraço e tchau!